Olá pessoal, boa noite, que Deus abençoe você e toda a sua família. A paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e com a sua família, em nome de Jesus. Eu passo por aqui hoje para trazer uma palavra, para cumprimentar você, para cumprimentar aí a sua casa, em nome de Jesus, tá? E hoje eu quero trazer uma palavra que está aqui em Mateus, onde Jesus, ele mostra, né, grandes milagres que ele fez, né, nessa terra, e mostra também a, a preocupação de João Batista em saber se Jesus mesmo, se aquele homem que estava operando milagres ali por onde Jesus passava, se realmente era Jesus ou se eles esperavam outro. Em Mateus 11, diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe. Então, pessoal, Jesus ele estava instruindo os seus discípulos. Ele estava passando as informações necessárias para que eles pudessem sair dali e ir para as cidades deles para pregar o evangelho, para levar a palavra do Pai. E João Batista, nessa época, João Batista já estava na prisão. Quem era João Batista? João Batista era um profeta que comia gafanhotos e vestia peles de animais, né? Então, João Batista era um profeta diferenciado, mas ele esperava a manifestação do Cristo, a manifestação do Senhor Jesus. E ele, então, vendo ali os feitos, ouvindo sobre os feitos de Jesus, ele envia os seus discípulos para que os discípulos descobrissem ali se Jesus, se aquele que estava ali mesmo era Jesus, ou se eles deveriam esperar outro, se não era o Messias, né? Se não era o Senhor Jesus Cristo que estava ali. Ele queria saber as informações corretas. Então ele envia os seus discípulos. E Jesus ele está ali fazendo a vontade do Pai, levando o evangelho para aqueles que necessitavam de ouvir, os pobres. O evangelho ele estava sendo pregado ali para os pobres, para todos aqueles, na verdade, que queriam ouvir, né, o evangelho de Cristo. E por onde Jesus passava, o milagre dele era notado. Ele fazia vários milagres acontecer por onde ele passava. E é válido lembrar que aquele tempo não era tempos fáceis. Eram tempos que, por exemplo, profeta, por pregar contra o pecado, por falar contra, né, o pecado de um rei, né, de uma autoridade, ele era preso. Então, os dias de João Batista e de Jesus não foram dias fáceis também. Foram dias difíceis. Mas Jesus ele preparou os seus discípulos e dali ele partiu para as cidades deles para pregar o evangelho. Então, João enviou os seus discípulos e ali eles chegam até Jesus. E aqui no verso 3 diz: a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então, já havia uma promessa que o Messias viria, né? Que era Jesus. E Jesus, sendo primo de João, ele era primo de João Batista. Porém, João Batista queria saber se realmente era ele ali, nessa oportunidade. E Jesus responde. E Jesus
respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Olha só a informação de Jesus. Ele pede para que anuncie para João o que estava acontecendo ali. Os milagres que estavam acontecendo ali naquele lugar. Por onde Jesus passava, cegos eram curados, cegos voltavam a enxergar. Nós estamos vivendo hoje um tempo ideal. O cenário ideal está formando um cenário ideal para os milagres acontecerem. Nesse tempo, que não eram tempos fáceis também, manifestava-se os milagres de Jesus por onde ele passava, como ele disse: os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos. Milagres à vista de todos. Então ele mostra ali para os discípulos de João, para que eles possam anunciar para João. E João estava ali, aguardando essa informação tão esperada por ele, porque ele queria, com certeza, pelo menos ouvir falar dos feitos de Jesus, já que ele estava preso. Pois ele não poderia caminhar com Jesus, ele não poderia estar junto com Jesus, porque ele estava preso. E ele era um grande homem de Deus, ele era um grande profeta. Preste bem atenção. Se você está assustado com os tempos que nós estamos vivendo, se você está assustado com tudo que está acontecendo e se formando na nossa nação, eu quero dizer para você, não se assuste, se alegre, porque Jesus ele também disse na sua palavra que quando tudo isso estivesse acontecendo, reino contra reino, nação contra nação, governo contra governo, pai contra filho, filho contra pai, nós deveríamos nos alegrarmos, porque está próximo, a vinda de Jesus está próxima. Então nós devemos observar a palavra e confiar nessa palavra e crer que nós estamos entrando em um tempo de milagres. E se você entrar em uma conexão com Deus e não temer o homem que mata simplesmente a carne e de nada mais faz, mas temer a Deus que mata a carne, o espírito e ainda lança no fundo do inferno, você pode ter certeza. Se você honrar esse Deus Todo-Poderoso, você vai ver muitos milagres acontecerem por onde você passar. Milagre da cura. A cegueira não vai existir mais, porque você vai voltar a ver a essência de Deus na sua vida. Você vai voltar a ver a glória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você. Você vai ser limpo, você vai ser purificado, como os leprosos eram purificados por Jesus. Então isso é muito bom, isso é muito importante. Nós crermos no Evangelho. Esse Evangelho anunciado por Jesus. Esse Evangelho anunciado pelos profetas, ou seja, pelos os discípulos de Jesus. Esse Evangelho que cura, esse Evangelho que dá visão, esse Evangelho que limpa, que purifica, esse Evangelho que é levado aos pobres, aos necessitados, esse Evangelho que traz a transformação das pessoas. Esse Evangelho precisa ser pregado, ministrado. Não aquele Evangelho falso, tirado alguns versículos e colocar as suas ideias ou as suas paixões em cima daquilo que você quer pregar. A palavra de Deus, ela é simples, mas poderosa. A palavra de Deus, ela transforma. E se você tem fé, e se você acredita, pode ter certeza,
a tua vida será transformada. João Batista, ele não morreu sem ouvir falar dos milagres do Senhor Jesus. Você pode ter certeza disso. Tem promessas sobre a tua vida. E se você se coloca na posição e busca a presença de Cristo, tu não vai morrer sem antes ver a glória de Deus sobre você. Creia nisso. Não importa o que estão falando de você, não importa se estão te perseguindo, não importa se estão te rejeitando, não importa se estão escandalizados com o que você está vivendo, não importa. O que importa é que você tem a presença de Deus. O que importa é que você tem vivido na presença de Deus. O verso 7 diz: e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, 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 vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Que Jesus estava falando de João Batista, que ele foi enviado como anjo para preparar o caminho. João Batista foi alguém que preparou o caminho para Jesus, para que Jesus viesse pregar o evangelho do reino, para que ele viesse pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho do Pai, para que ele operasse milagres. João Batista, ele preparou o caminho. E você tem preparado o caminho para que Jesus volte, para que ele possa voltar e encontrar em tuas mãos boas obras? Nós precisamos disso. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos entrar em arrependimento, nos purificarmos, buscarmos a purificação e encontrar em Jesus, né, a essência de tudo aquilo que nós precisamos. Porque a verdade, ela tem que ser dita, tem que ser levada. E nós precisamos nos preparar. Talvez seja nós que precisamos de conserto, talvez seja nós que precisamos ser purificados. Claro, ou seja, precisamos preparar a casa para o Espírito Santo. O templo e morada do Espírito Santo somos nós. E nós devemos pedir para que ele possa fazer morada em nós. Não só nos visite, mas que faça morada em nós. Pode ter certeza disso. Quando Jesus foi para o Pai, ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Nós temos esse direito de viver na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habitar em nós. E isso é muito, mas muito importante. Jesus engrandece aqui João Batista. Ele diz, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, João Batista, ele, nascido de mulher, não houve nenhum maior que ele. Nascido de mulher, não houve nenhum maior que ele. Pode ter certeza disso. Então, preste bem atenção. Entre em um alinhamento com Deus e creia. Prepare o caminho e creia. Tenha fé. Vai alinhando o caminho, porque nós vamos viver um tempo, e um tempo bom, um tempo de milagres. Pode ter certeza disso.
Jesus Cristo está voltando, mas o caminho precisa ser preparado por você e por mim. Está aí o desafio. Comece a orar, comece a buscar a presença de Deus e busque essa transformação. Os milagres de Cristo vão se manifestar nessa terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.